Bem-vindo ao screencast sobre como conduzir um projeto de investigação, com particular incidência para a área da saúde. Neste vídeo vamos ver dois exemplos de verificação de outliers em variáveis escalares. Ou seja, será que determinadas variáveis numéricas contêm valores aberrantes, valores que se afastam em demasia da tendência da distribuição? E neste caso os exemplos vão versar duas variáveis. Primeiro, o número de filhos e depois a ansiedade pré-natal das grávidas que participaram neste projeto. E para que é necessária esta verificação? Vejamos este diagrama do mapa da estatística inferencial que deve ser utilizado quando se quer verificar se duas variáveis escalares estão relacionadas entre si. Por exemplo, quanto mais alto, mais pesado é o sujeito. Aqui vamos simular que queríamos ver se a ansiedade pré-natal estaria relacionada com o número de filhos que a grávida já tinha. Se fosse a primeira gravidez, provavelmente sentiria mais ansiedade. 0 filhos, mais ansiedade. Se já tivesse tido outros filhos, 1 filho, 2 filhos, provavelmente menos ansiosa. A mulher estaria por estar grávida de novo. Mas, como se vê aqui logo nesta primeira derivação, se as duas variáveis forem escalares, e neste caso são, e não tiverem outliers, vamos pelo ramo da direita e provavelmente iremos chegar ao teste de correlação de Pearson. Mas se pelo menos uma delas, nem é preciso que ambas tenham, tiver outliers, tiver os tais valores que se afastam em demasia da tendência dos demais, eu já terei obrigatoriamente que fazer um teste não paramétrico para testar a correlação. E neste caso seria o teste de Spearman. Daí que a verificação dos outliers é um pressuposto para decidir o teste principal que se deve utilizar. E vamos então ver como é que se realiza essa verificação de outliers. O primeiro exemplo é na variável número de filhos das grávidas. E o primeiro passo é obter um gráfico, que neste caso é o de extremos e quartis, que nos permita visualizar esses valores aberrantes e que se consegue neste caminho de menu. Aqui está a nossa base de dados do projeto modelo, com a variável número de filhos, o número de filhos que a grávida já tem, é uma variável escalar e tem como valores possíveis 1, 0, 2, 3 e assim sucessivamente. E para fazer o tal gráfico dos extremos e quartis, devemos ir ao menu Analyze, Estatísticas Descritivas, a Explorar. Depois, temos que escolher a variável em causa para passar da lista da esquerda para a caixa da direita, Dependent List. Neste caso, o número de filhos aparece aqui e vou passá-la para a Dependent List. Se quiser verificar a presença de outliers por grupos, não apenas numa única variável, como é o caso, número de filhos, mas nessa variável dividida por grupos, deverei passar a variável que vai formar os grupos, por exemplo, se a grávida é primípara ou não, da lista da esquerda para o campo Fator List. Se eu quisesse, por exemplo, verificar para quem tem gravidez desejada ou não, se o número de filhos contém ou não outliers em ambos os grupos, teria que passar esta variável para o campo Fator List. Mas, como eu não quero fazê-lo, vou para o botão Plots, botão dos gráficos, para desligar uma opção que é o diagrama de tronco e folha. E oprimir o botão Continue para voltar ao ecrã principal e nesse ecrã principal pedir apenas que me sejam apresentados os gráficos e não as estatísticas. Ou seja, ligar a opção Plots no display. E finalmente avançar, oprimindo o botão OK e será gerada numa nova janela de output o resultado daquilo que eu pedi, mais concretamente, o gráfico de extremos e quartis, com a, neste caso, presença de 2 outliers. Como isso também já está projetado aqui no acetato, eu vou orientar-me por este que aqui está e vejo que, efetivamente, o número de filhos que a grávida já tem, que predomina quem tem 0 filhos, está na primeira gravidez, vai o terceiro quartil até 1 filho e o máximo no outlier 2 filhos. Mas há duas pessoas que estão identificadas com os números 5 e 36 na base de dados, ou seja, na vista dos dados, a pessoa número 5, que está aqui que tem 3 filhos, e a pessoa número 36, que está aqui que também tem 3 filhos. E esses dois casos foram considerados valores aberrantes porque se afastam em demasia da tendência da distribuição que é ter entre 0 e 2 filhos. Ou seja, a variável número de filhos tem outliers, neste caso são moderados porque aparecem identificados com um círculo. Se aparecessem com um asterisco, seriam considerados outliers severos. Além de poderem ser severos ou moderados, também podem ser superiores ou inferiores. Neste caso são ambos superiores e, se quiser saber o que é que se considera afastado demais da tendência da distribuição, existe um outro screencast que tem a ver com a análise de variáveis quantitativas de forma isolada, análise univariada, e na sua parte 2, no meu canal do YouTube, aparece esse vídeo que explica quais são as fórmulas de cálculo dos outliers. Neste caso, a variável número de filhos tinha 2 outliers, o que fazia com que, neste diagrama, a resposta a esta derivação fosse não. As duas variáveis são escalares. Sim, o número de filhos e a ansiedade pré-natal são escalares. E não têm outliers. É mentira, uma delas, pelo menos, tem outliers, pelo que deveria fazer o teste de correlação de Spearman para ver se ambas estariam ou não correlacionadas. Mas vamos prosseguir para o segundo exemplo.
que consiste em verificar se a variável score da ansiedade das grávidas tem ou não outliers. Agora já estamos a falar desta variável da linha 75, score da ansiedade específica da gravidez antes de receber o ensino, também é escalar e tem valores que variam de 4 a 20, como se vê aqui na vista dos dados. E de novo, vamos percorrer aqueles passos de há pouco para obter o gráfico das extremos e quartis e visualizar a presença ou não de outliers. Análise, estatísticas descritivas a explorar, já está tudo escolhido, só tenho que retirar a variável em causa e vou, com o botão direito, mudar para nomes, para escolher a variável que me interessa agora, que é o score da ansiedade específica da gravidez antes. Tudo o resto já está escolhido, aqui no botão Plots, extremos e quartis e desligado o tronco e folha, só gráficos, pelo que ao fazer OK, vai surgir na janela de Output o novo gráfico das extremos e quartis, mas que também já está aqui e que nos permite confirmar que, neste caso, não existem outliers nesta variável da ansiedade pré-natal antes do ensino. Não há nenhuma mulher que tenha níveis de ansiedade anormalmente baixos ou anormalmente elevados em relação às demais, em relação às 50 mulheres da amostra. Pelo que, neste caso, se eu quisesse verificar se havia relação entre o número de filhos e a ansiedade pré-natal, como uma delas tinha outliers, teria que, a esta pergunta, responder que não e realizar o teste ao coeficiente de correlação de Spearman para confirmar se elas estariam ou não relacionadas uma com a outra. Resta referir o enquadramento deste vídeo no conjunto de todos os screencasts do curso. Estamos na terceira e última fase de conduzir um processo de investigação, a fase empírica, de ir para o terreno, e neste caso, nas duas etapas do meio, analisar os dados, porque vimos como obter um gráfico onde surgem os outliers, interpretar os resultados, porque vimos como interpretar essa presença ou ausência de valores aberrantes.